A fundação do Brasil e a vocação missionária, uma história espiritual em construção. Amigos e amigas do canal Mais Além, hoje faremos uma leitura analítica sobre o posicionamento de nossa nação no cenário histórico-religioso, o desvelar da espiritualidade na alma nacional. Por favor, não esqueça o like e o compartilhamento em seus grupos. Quando os portugueses chegaram às terras que viriam a ser o Brasil, em 1500, a primeira grande cerimônia registrada foi uma missa. O gesto, realizado por Frei Henrique de Coimbra, não foi apenas simbólico, representava a intenção de consagrar o novo território à fé cristã. Assim, a fundação do Brasil nasceu envolta em um ideal religioso, sob a cruz e a bênção, marcando o início de uma longa e complexa relação entre espiritualidade, poder e cultura. O Brasil como terra de missão. Uma profecia revelada, esta visão positiva afirma que o país foi escolhido para ser um centro de regeneração espiritual e que os desafios atuais, como a corrupção e a desigualdade, são provações que a nação precisa superar em sua jornada evolutiva. Desde o início da colonização, o país foi visto pelos europeus como uma terra a ser evangelizada. Ordens religiosas como os jesuítas, franciscanos e beneditinos desempenharam um papel central nesse processo. Eles criaram escolas, ensinaram a ler e escrever, e difundiram o cristianismo entre os povos indígenas. Muitos historiadores reconhecem que os missionários foram também os primeiros educadores e defensores culturais de certos povos nativos. Embora essa missão viesse acompanhada de tensões e imposições, por um lado, havia zelo espiritual e desejo de conversão. Por outro, uma visão etnocêntrica que via os costumes indígenas como algo a ser corrigido. O resultado foi um encontro ambíguo. Fé e dominação caminharam juntas, gerando frutos espirituais e feridas históricas. 2. A dimensão espiritual na formação nacional. Apesar das contradições, a presença missionária plantou algo profundo na alma brasileira. A ideia de que o país tinha um chamado espiritual coletivo. Desde o século XVI, muitos viam o Brasil como uma nova terra prometida, um lugar onde Deus poderia renovar a humanidade. Essa visão se fortaleceu ao longo dos séculos, ecoando em líderes religiosos e pensadores que viam o destino do Brasil ligado à fé, à fraternidade e à esperança. A herança dessa visão ainda é perceptível. O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo, com uma diversidade espiritual que abrange católicos, evangélicos, espíritas e tradições afro-brasileiras, todas buscando sentido e transcendência. 3. Missão, moral e modernidade. Com o passar do tempo, o ideal missionário passou por transformações. Durante o Império e a República, o papel da Igreja foi sendo redefinido, mas a influência moral e espiritual permaneceu forte. Mesmo nas crises políticas e sociais, a nação manteve uma característica singular. O brasileiro tende a recorrer à fé em tempos de aflição, como se a espiritualidade fosse parte da própria estrutura emocional do país. Hoje, quando líderes religiosos falam de crise moral e batalhas espirituais, retomam consciente ou inconscientemente essa antiga percepção de que o Brasil tem uma missão espiritual no mundo, a de unir fé e solidariedade, amor e justiça. 4. Da missão colonial à missão contemporânea. Se outrora a missão consistia em evangelizar povos distantes, o desafio contemporâneo é reevangelizar os corações, resgatar valores espirituais que foram sendo esquecidos no meio da correria moderna e das disputas ideológicas. A nova missão é interna, voltada à consciência. Evangelizar hoje é lutar contra a indiferença, o desamor e o materialismo que anestesiam a alma. É reacender a chama moral e espiritual que deu origem à nação. 5. Uma herança a ser redimida. Reconhecer a dimensão missionária da fundação do Brasil não significa negar seus erros históricos, mas resgatar sua essência espiritual com maturidade. A cruz erguida em 1500 não deveria simbolizar poder sobre outros povos, e sim o chamado ao serviço, a compaixão e a renovação da vida.
Talvez o grande desafio espiritual do Brasil seja esse: transformar a fé herdada em fé encarnada, capaz de gerar justiça, sabedoria e paz. Visões que indicam desafios espirituais, a crise moral e as batalhas invisíveis do Brasil nos últimos anos. O Brasil tem enfrentado uma série de desafios que ultrapassam o campo político e social: corrupção, violência, desigualdade, intolerância e desinformação formam um cenário que preocupa não apenas analistas sociais, mas também líderes religiosos e estudiosos da espiritualidade. Muitos deles afirmam que tais crises são, na verdade, sintomas de algo mais profundo, uma crise espiritual e moral, que se reflete na estrutura da sociedade. Uma nação em conflito interior. Quando uma sociedade se distancia de valores éticos e espirituais, o resultado é um vazio que tende a ser preenchido por egoísmo, ganância e desumanização. O Brasil, com sua diversidade e fé vibrante, vive um paradoxo. É um dos países mais religiosos do mundo e, ao mesmo tempo, marcado por desigualdade e corrupção. Essa contradição tem levado pensadores cristãos e líderes de diferentes tradições a afirmar que o verdadeiro campo de batalha não está apenas nas ruas ou nos parlamentos, mas nas consciências. E você, o que pensa sobre isto? Comente abaixo do vídeo. 2. A crise moral como reflexo da alma coletiva. A Bíblia ensina que onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29, versículo 18. A ausência de uma visão espiritual coletiva que una fé, justiça e amor ao próximo gera desorientação moral. Nas palavras de alguns teólogos contemporâneos, o Brasil vive uma espécie de entropia espiritual, a perda de sentido do sagrado no cotidiano. Isso se manifesta em atitudes cotidianas, da corrupção de pequenos gestos à indiferença diante do sofrimento alheio. A crise moral não nasce nos palácios ou nas urnas, mas nos corações que se acostumaram a justificar o injustificável. 3. Batalhas espirituais no plano social. Alguns líderes cristãos têm usado o termo batalha espiritual para descrever a luta invisível entre forças que promovem vida, dignidade e fé, e aquelas que estimulam o medo, o ódio e a desesperança. Nesse sentido, as guerras visíveis da sociedade são apenas reflexos de conflitos interiores não resolvidos. A falta de compaixão, o desprezo pela verdade e o culto ao poder revelam que o mal, muitas vezes, não age apenas por estruturas, mas por corações endurecidos. 4. O papel da espiritualidade na reconstrução moral. Para enfrentar uma crise espiritual, não bastam reformas econômicas ou políticas. É necessário um renascimento moral e espiritual que começa no indivíduo e se expande pela coletividade. Isso significa retomar valores como honestidade e responsabilidade, cuidado com o próximo e solidariedade, respeito à vida e à criação, busca pela verdade e pela justiça. A espiritualidade, seja vivida na fé cristã, na oração ou no serviço ao outro, é a força capaz de restaurar a consciência nacional. Dê sua opinião sobre a ação cristã no Brasil. Estamos cumprindo as orientações deixadas por Cristo? 5. Caminhos de esperança. Apesar do cenário desafiador, há sinais de despertar espiritual em diversos setores, movimentos de oração, projetos sociais baseados na fé e comunidades que unem espiritualidade e ação social. Esses sinais mostram que, mesmo em meio à crise, há uma semente de renovação. Talvez o maior milagre não seja mudar o mundo de uma vez, mas transformar o coração humano, um de cada vez. Podemos concluir que o Brasil encontra-se em uma encruzilhada espiritual. O que estamos vivendo pode ser visto como um chamado divino à reflexão e à conversão. Se os desafios atuais são manifestações de uma crise espiritual, então a cura não virá apenas das mãos humanas, mas da restauração da consciência e da fé. Mais do que nunca, é tempo de discernir, orar e agir, para que o Brasil reencontre sua essência, um povo espiritual, solidário e movido pelo amor.
ficamos por aqui, lembrando sua inscrição e seu like. Agradeço e peço que compartilhe o vídeo. Deixe um comentário. Estes passos são de grande importância para a manutenção do canal. Este trabalho é gratuito e feito com carinho para você. Abraço. Fique com a reflexão: a verdadeira missão não é conquistar terras, mas restaurar almas. Reflexão inspirada em Mateus 28, versículo 19.